Era uma tarde ensolarada quando Miguel chegou à praça central da cidade. Como todas as quintas-feiras, aquele era o momento de encontro do grupo que carinhosamente se denominava os Corajosos da Praça. Mas naquele dia, Miguel sentia uma mistura diferente de empolgação e ansiedade correndo por suas veias. Os bancos de madeira da praça já estavam ocupados pelos rostos familiares. Dona Maria, sempre com sua postura firme e decidida, acenou para Miguel com um sorriso que não conseguia esconder a preocupação. Ao seu lado, seu Joaquim ajeitava os óculos e tentava manter o bom humor de sempre, mas seus olhos revelavam o cansaço de quem carrega muitos fardos. Seu Jorge, o mais empolgado do grupo, gesticulava animadamente enquanto conversava com outros idosos. Era ele quem sempre tentava levantar o astral de todos, sempre buscando soluções para os problemas que enfrentavam. Miguel admirava essa energia contagiante. Conforme Miguel se aproximava, ouvia fragmentos das conversas que já haviam começado. Eram sempre os mesmos temas: a falta de respeito da sociedade, a sensação de invisibilidade, as dificuldades burocráticas que enfrentavam diariamente. Ninguém nos respeita mais. Vocês já perceberam? Disse Dona Maria assim que Miguel se sentou. Sua voz carregava anos de frustração acumulada. As pessoas olham para nós como se fôssemos apenas parte do mobiliário da cidade. Miguel assentiu pesadamente. Conhecia bem essa sensação. Havia trabalhado durante 40 anos como contador, sempre respeitado pelos colegas e clientes. Mas, quando se aposentou, foi como se tivesse perdido sua identidade. Quando tentou solicitar um reajuste na aposentadoria, foi recebido com indiferença e burocracia fria. É verdade, murmurou Miguel. Os jovens nos chamam de vovôs e vovós, como se isso fosse tudo o que somos. Mas nós temos histórias, experiências, sonhos que ainda queremos realizar. Seu Joaquim, que havia permanecido em silêncio até então, pigarreou e disse: Ontem fui ao banco. Resolver uma pendência simples. A atendente falava comigo como se eu fosse uma criança. Explicava tudo devagar, como se eu não conseguisse entender. Formei 3 filhos. Trabalhei como engenheiro por 30 anos. Mas, para ela, eu era apenas um velhinho perdido. As histórias começaram a se multiplicar. Cada um tinha um relato similar para compartilhar. A senhora que foi ignorada no supermercado, o senhor que foi tratado com desdém na farmácia, a pessoa que se sentiu um estorvo no transporte público. Era como se toda uma geração tivesse se tornado invisível para a sociedade. Miguel observava os rostos ao seu redor. Via dor, mas também via algo mais. Uma chama que ainda ardia nos olhos de cada um. Apesar de todas as dificuldades, ainda havia vida, ainda havia vontade de lutar. Sabem o que mais me incomoda? Disse Dona Maria, levantando a voz. É que a sociedade se esquece de tudo o que já fizemos. Nós construímos este país, criamos filhos que hoje são profissionais respeitados, pagamos impostos durante décadas, e agora somos tratados como um peso. Exato, concordou seu Jorge batendo a mão no joelho. Temos tanta experiência para compartilhar, tanta sabedoria acumulada, mas ninguém quer nos ouvir. É como se nossa opinião não tivesse mais valor. O grupo ficou em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Miguel sentia que aquela conversa era diferente das outras. Havia uma energia especial no ar, uma inquietação que não conseguia identificar completamente. Vocês sabem o que eu acho? Disse Miguel, surpreendendo-se com sua própria coragem. Acho que chegou a hora de fazermos algo a respeito. Não podemos mais aceitar passivamente essa situação. Os olhos de todos se voltaram para ele. Havia curiosidade, mas também esperança naqueles olhares. O que você tem em mente? Perguntou Dona Maria, inclinando-se ligeiramente para a frente. Miguel não tinha uma resposta pronta, mas sentia que alguma coisa precisava mudar. Não, sei exatamente ainda, mas sei que juntos somos mais fortes. Se continuarmos apenas nos encontrando aqui para reclamar, nada vai mudar. Precisamos encontrar uma forma de mostrar para a sociedade que ainda existimos, que ainda temos valor. Seu Joaquim ajustou os óculos e sorriu. Miguel tem razão. Não somos apenas um grupo de idosos que se reúne para desabafar. Somos pessoas com histórias, com direitos, com dignidade. E talvez seja hora de lutarmos por essa dignidade. A tarde estava avançando, mas ninguém parecia ter pressa de ir embora. Pela primeira vez em muito tempo, Miguel sentia que aquela reunião poderia ser o início de algo maior. Uma semente havia sido plantada, e todos ali sentiam que estava prestes a germinar. Uma
Uma semana havia se passado desde aquela conversa na praça, mas as palavras de Miguel ecoavam na mente de todos. Quando se reuniram novamente, havia uma atmosfera diferente no ar. Era como se todos tivessem passado a semana pensando na mesma coisa. Seu Jorge foi o primeiro a falar, com aquela energia característica que sempre o distinguia do grupo. Pessoal, não consegui parar de pensar no que conversamos na semana passada, e chegaram à mesma conclusão que eu. É hora de agirmos. Todos se inclinaram para a frente, ansiosos para ouvir o que ele tinha a dizer. Jorge havia passado a semana pesquisando, pensando, planejando. Seus olhos brilhavam com uma determinação que há muito tempo não se via. Vamos fazer uma manifestação pacífica, anunciou seu Jorge, e essas palavras causaram um misto de entusiasmo e nervosismo no grupo. Precisamos sair desta praça e mostrar para toda a cidade que ainda estamos aqui e que queremos ser ouvidos. O silêncio que se seguiu não era de desaprovação, mas de surpresa. A ideia era ousada, mas, ao mesmo tempo, fazia sentido. Como poderiam esperar que suas vozes fossem ouvidas se continuassem sussurrando apenas entre si? Uma manifestação, murmurou Dona Maria, mais para si mesma do que para os outros. Há quanto tempo não vejo um grupo de idosos se manifestando por seus direitos? Exatamente, continuou Jorge, percebendo que havia despertado o interesse de todos. Estamos cansados de sermos ignorados. É hora de nos unirmos e mostrarmos que somos uma força, que juntos temos poder. A população precisa saber que a terceira idade não é invisível. Miguel sentiu uma chama se acender dentro dele. Durante anos, havia ouvido jovens políticos falarem sobre o que os idosos precisavam, sem nunca consultá-los. De fato, era hora de mudarem essa dinâmica. Dona Maria bateu palmas, um gesto que a fez parecer anos mais jovem. Isso mesmo, seu Jorge. Se eles não querem nos ouvir, vamos fazer com que não tenham escolha. Vamos fazer com que nos vejam. A empolgação começou a se espalhar como um incêndio controlado. Cada um começou a contribuir com ideias, sugestões que vinham de lugares profundos da alma, pensamentos que estavam guardados há muito tempo. Podemos fazer cartazes, sugeriu seu Joaquim, revelando um lado criativo que poucos conheciam. Precisamos de mensagens impactantes, frases que toquem o coração das pessoas e mostrem nossa luta. As ideias começaram a fluir naturalmente. Miguel sugeriu: que tal? Respeito é um direito, não um favor. A frase ressoou com todos, capturando perfeitamente o sentimento que carregavam. Dona Maria contribuiu: e que tal? Temos história, temos voz. Isso mostra que não somos apenas números, somos pessoas com experiências valiosas. Nós ainda sonhamos, acrescentou outro membro do grupo, e essa frase tocou profundamente em todos. Sim, eles ainda tinham sonhos, ainda tinham planos, ainda tinham muito a oferecer. A praça nunca havia estado tão vibrante, tão cheia de esperança e energia criativa. Era como se todos os anos de frustração acumulada estivessem sendo canalizados para algo positivo e construtivo. Então está decidido, disse Miguel, assumindo naturalmente o papel de organizador. Vamos nos preparar durante a semana. Cada um fará seus cartazes em casa e, na próxima quinta-feira, nos encontraremos aqui para finalizar os detalhes. Durante os dias seguintes, cada um mergulhou na preparação com um entusiasmo que há muito não sentiam. Miguel passou horas em sua mesa da cozinha, rabiscando ideias, testando cores, escolhendo as palavras certas. Queria que seu cartaz falasse diretamente ao coração das pessoas, que as fizesse refletir sobre como tratavam os idosos. Sua esposa, que sempre o apoiara em tudo, ajudou com as letras e os desenhos. Nunca o vi tão empolgado com algo, comentou ela, sorrindo enquanto segurava uma régua para ele fazer as linhas retas. Quando se encontraram novamente na praça, o espetáculo era emocionante. Cada um havia trazido seus cartazes, e a variedade de mensagens era impressionante. Havia frases poéticas, declarações políticas, apelos emocionais, todos unidos pelo mesmo objetivo: serem vistos e respeitados. Olhem só isto, disse Dona Maria, com lágrimas de emoção nos olhos. Não, estamos apenas fazendo cartazes. Estamos afirmando nossa existência, nossa importância. Eles discutiram também a logística da manifestação. Decidiram que caminhariam lentamente para que todos pudessem ler suas mensagens. Não queriam causar tumulto ou confusão, mas sim distribuir mensagens de dignidade e respeito. A ideia é simples, explicou seu Jorge. Vamos da praça até a prefeitura, caminhando devagar, mostrando nossos cartazes. Queremos que as pessoas nos vejam,
que leiam nossas mensagens, que reflitam sobre como nos tratam. Quando saíram da reunião naquela tarde, cada um levava no coração uma esperança renovada. Sabiam que estavam prestes a fazer algo especial, algo que poderia marcar suas vidas e talvez influenciar a forma como a sociedade via os idosos. A manifestação estava marcada para a próxima quinta-feira. Faltavam apenas 7 dias para fazerem suas vozes serem finalmente ouvidas. O dia havia chegado. Miguel acordou antes mesmo de o despertador tocar, com uma mistura de nervosismo e expectativa correndo por todo o corpo. Olhou pela janela e viu que o sol brilhava intensamente, como se o próprio céu estivesse aprovando sua iniciativa. Ao chegar à praça, encontrou todos os seus companheiros já reunidos. Era impressionante ver como todos pareciam diferentes naquele dia. Havia uma dignidade especial em suas posturas, uma determinação que irradiava de cada rosto envelhecido. Cada um segurava seu cartaz com orgulho. As mensagens que haviam criado durante a semana agora pareciam ganhar vida própria sob a luz da manhã. Respeito é um direito, não um favor. Temos história, temos voz. Nós ainda sonhamos. Cada frase carregava anos de experiência e sabedoria. Hoje é o nosso dia, declarou seu Jorge com um sorriso contagiante que deu coragem a todos. Hoje o mundo vai nos ouvir. O grupo se organizou e começou a caminhar em direção à sede da prefeitura. No início, o passo era cauteloso, quase tímido. Décadas de invisibilidade social não se vencem em um instante. Mas, à medida que avançavam, algo mágico começou a acontecer. As primeiras pessoas que os notaram nas ruas pararam para ler os cartazes. Algumas apenas observavam curiosas, outras sorriam e acenavam. Miguel percebeu que esses pequenos gestos de reconhecimento davam mais força ao grupo a cada passo. "Olhem!", exclamou Dona Maria, apontando para um grupo de jovens que se aproximava. "Eles querem saber do que se trata." Os jovens leram os cartazes com atenção e, para surpresa de todos, começaram a aplaudi-los. "Vocês estão certos", gritou um rapaz. "Meus avós sempre reclamam da mesma coisa." Esse foi o momento de virada. Como se uma barragem tivesse se rompido, mais e mais pessoas começaram a se juntar à caminhada. Famílias inteiras pararam suas atividades para ler as mensagens e expressar apoio. O que havia começado como um pequeno grupo de 10 idosos estava se transformando em algo muito maior. "Não acredito no que estou vendo", disse seu Joaquim, com a voz embargada de emoção. "As pessoas estão realmente nos ouvindo." A caminhada ganhou força e energia. Pessoas de todas as idades se juntaram ao grupo, criando um verdadeiro cortejo de solidariedade. Algumas crianças corriam ao lado dos idosos, outras pessoas tiravam fotos e filmavam, compartilhando nas redes sociais. "Direitos para os idosos", começou a gritar uma voz na multidão. E logo, todos acompanharam o coro. Miguel se deixou levar pelo ritmo da manifestação, sentindo que cada palavra ecoava não apenas nas ruas, mas também em seu coração. Quando finalmente chegaram à sede da prefeitura, a visão era impressionante. O que havia começado como um pequeno protesto se transformara em uma verdadeira demonstração de apoio comunitário. Centenas de pessoas de todas as idades estavam ali, unidas pela mesma causa. Os idosos se posicionaram em frente ao prédio da prefeitura, formando uma fileira com seus cartazes bem visíveis. Miguel sentia seu coração disparar, mas também um orgulho profundo. Estavam fazendo história. "Respeito para os idosos", gritou Dona Maria, erguendo seu cartaz bem alto, e imediatamente centenas de vozes a acompanharam. O som era poderoso, uma onda de determinação que se espalhava por toda a praça. Por alguns momentos tudo parecia perfeito. A manifestação era exatamente como haviam sonhado, pacífica, respeitosa, mas poderosa. As pessoas aplaudiam, mostravam apoio, tiravam fotos. Era como se toda a cidade tivesse parado para ouvi-los. Mas então, o som de sirenes começou a se aproximar. Miguel viu as viaturas policiais chegando e sentiu seu coração acelerar ainda mais, mas agora por um motivo diferente. Uma sensação de apreensão tomou conta do grupo. Os policiais saíram dos carros e se posicionaram diante da multidão. Um deles pegou um megafone e sua voz cortou o ar. "A manifestação está sendo considerada irregular. Solicito que todos se dispersem imediatamente." O clima mudou instantaneamente. A euforia deu lugar à ansiedade.
Miguel olhou para seus amigos e viu o desânimo estampado em seus rostos. Era como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre todos eles. Mas estamos apenas pedindo respeito, gritou alguém na multidão, e essa frase ecoou na mente de Miguel. Era exatamente isso. Eles só queriam respeito, dignidade, reconhecimento. Um policial se aproximou do grupo de idosos. Por favor, dispersem-se. Não queremos ter de tomar medidas mais drásticas, disse ele, com um tom firme, mas não hostil. Miguel queria gritar que eles não eram um problema, que eram apenas cidadãos exercendo seus direitos. Mas as palavras pareciam presas em sua garganta. O medo começou a se espalhar entre o grupo. Precisamos manter a calma, gritou Miguel, encontrando finalmente sua voz. Isso não é o fim. Estamos aqui por um motivo justo e precisamos mostrar que somos pacíficos. Alguns dos idosos começaram a se juntar a Miguel, decididos a não recuar. Nós só queremos ser ouvidos, gritaram em coro, e por um momento pareceu que poderiam conseguir contornar a situação, mas a pressão estava aumentando. Alguns manifestantes começaram a se dispersar, enquanto outros tentavam resistir pacificamente. A situação estava se tornando tensa, e Miguel sabia que estavam chegando a um ponto sem volta. Foi então que os policiais fizeram sua jogada final. Vocês estão todos presos por perturbação da ordem pública, anunciaram e começaram a se mover em direção ao grupo de idosos. O que aconteceu a seguir foi rápido e confuso. Um por um, os idosos foram sendo presos e colocados nas viaturas. Miguel viu Dona Maria sendo levada, ainda gritando: "Estamos apenas pedindo respeito. Seu Jorge, seu Joaquim, todos os seus amigos estavam sendo tratados como criminosos." Quando chegou sua vez, Miguel não resistiu. Permitiu que o policial o guiasse até a viatura, mas seus olhos permaneceram fixos nos cartazes espalhados pelo chão, testemunhas mudas de um sonho interrompido. Na viatura, segurando a mão trêmula de Dona Maria, Miguel percebeu que, de alguma forma estranha, ainda havia esperança. Eles haviam sido ouvidos, mesmo que brevemente. Sua voz havia ecoado pelas ruas da cidade. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para plantar uma semente de mudança. Após horas que pareceram eternas em uma delegacia fria e impessoal, Miguel e seus companheiros foram finalmente levados ao tribunal. O ambiente era intimidador. Paredes altas, luzes fluorescentes implacáveis e bancos duros de madeira que pareciam julgar antes mesmo de o juiz entrar na sala. Conforme foram se acomodando, Miguel observou seus amigos. Dona Maria mantinha a postura ereta, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Seu Joaquim ajustava os óculos nervosamente, enquanto seu Jorge, sempre o mais otimista, tentava transmitir confiança com pequenos sorrisos encorajadores. "Lembrem-se", sussurrou Dona Maria, "estamos aqui por algo maior que nós mesmos. Somos a voz de todos os idosos que se sentem esquecidos." Quando o juiz entrou na sala, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Era um homem de meia idade, com expressão severa e olhar que parecia penetrar nas almas de todos os presentes. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A promotoria apresentou seus argumentos primeiro, retratando o grupo como perturbador da ordem pública, uma ameaça à segurança e ao bem-estar da comunidade. Cada palavra soava como uma punhalada no coração de Miguel. Como poderiam distorcer tanto a realidade? Eles só queriam ser respeitados. Estes indivíduos organizaram uma manifestação sem autorização, declarou o promotor, causando tumulto e impedindo o livre trânsito de pessoas e veículos. Suas ações, embora possivelmente bem intencionadas, violaram a lei e precisam ser punidas adequadamente. Miguel sentia a indignação crescer dentro dele a cada palavra, mas sabia que logo seria sua vez de falar, e dessa vez não permitiria que sua voz fosse silenciada. Quando finalmente chegou o momento da defesa, Miguel se levantou com toda a dignidade que conseguiu reunir. Suas pernas tremiam ligeiramente, mas sua voz saiu firme e clara. "Meritíssimo", começou Miguel, olhando diretamente nos olhos do juiz. "Meu nome é Miguel, tenho 68 anos e trabalhei durante 40 anos como contador. Estou aqui hoje não porque sou um criminoso, mas porque sou um cidadão que apenas quer ser respeitado." Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou. "Durante décadas, contribuí para esta sociedade. Paguei meus impostos, criei meus filhos,
Cumpri meus deveres, mas quando envelheci, tornei-me invisível. Somos tratados como se não tivéssemos valor, como se nossas experiências e sabedoria não importassem mais. Miguel podia ver que suas palavras estavam causando impacto. Alguns dos presentes na galeria começaram a se inclinar para a frente, escutando atentamente. E, mais importante, o juiz parecia genuinamente interessado no que ele tinha a dizer. Não viemos causar problemas, continuou Miguel, sua voz ganhando força. Viemos pedir algo muito simples: dignidade, o direito de sermos ouvidos, de sermos tratados como seres humanos com histórias valiosas para contar. Dona Maria foi a próxima a falar, e sua apresentação foi igualmente poderosa. Senhor juiz, começou ela, tenho 72 anos e fui professora durante 35 anos. Eduquei centenas de crianças, algumas das quais hoje ocupam posições importantes em nossa sociedade. Mas quando vou ao banco ou ao supermercado, sou tratada com impaciência e condescendência. Ela parou por um momento, permitindo que a emoção transparecesse em sua voz. Nós só queremos um lugar à mesa, um lugar onde nossas vozes possam ser ouvidas. Não é muito pedir, é? Seu Joaquim compartilhou sua história sobre os anos como engenheiro, sobre os projetos que ajudou a construir na cidade, sobre como se sentia excluído e desvalorizado. Seu Jorge falou sobre sua vida como comerciante, sobre os empregos que gerou, sobre os impostos que pagou. Cada testemunho adicionava uma nova camada de humanidade àquele julgamento. Miguel observava atentamente o rosto do juiz e notava mudanças sutis em sua expressão. A severidade inicial estava, gradualmente, dando lugar a algo que parecia ser compreensão. À medida que as histórias se desenrolavam, a atmosfera na sala começou a mudar. Não era mais um julgamento frio e burocrático, mas sim um encontro humano, um momento de verdadeira comunicação entre gerações. Quando todos terminaram de falar, um silêncio profundo tomou conta do tribunal. O juiz permaneceu em silêncio por longos momentos, claramente processando tudo o que havia ouvido. Finalmente, ele se inclinou para a frente e falou, sua voz notavelmente mais suave do que no início da audiência. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por compartilharem suas histórias. Devo admitir que não é todo dia que ouço testemunhos tão poderosos e tocantes. O juiz fez uma pausa, parecendo escolher cuidadosamente suas palavras. Muitas vezes, neste trabalho, fico tão focado em seguir procedimentos e aplicar a lei que esqueço o lado humano das situações. Hoje, vocês me lembraram de algo importante. Ele olhou para cada um dos idosos antes de continuar. Vocês me lembraram que, por trás de cada caso, há pessoas reais, com histórias reais, com dores e alegrias reais. E vocês também me lembraram de meus próprios pais, que enfrentaram dificuldades similares quando envelheceram. Miguel sentiu uma onda de esperança percorrer seu corpo. Pela primeira vez desde que haviam sido presos, sentia que realmente estavam sendo ouvidos e compreendidos. Vocês têm razão, continuou o juiz, quando dizem que os idosos merecem respeito e dignidade. A experiência e a sabedoria de vocês são tesouros que nossa sociedade não pode se dar ao luxo de desperdiçar. Ele prometeu que levaria em consideração tudo o que havia ouvido ao tomar sua decisão, e que essa decisão seria justa e consciente. Quando a audiência foi suspensa para deliberação, Miguel sabia que, independentemente do resultado, algo importante havia acontecido naquela sala. Suas vozes haviam sido ouvidas, suas histórias haviam tocado corações e uma ponte havia sido construída entre gerações. A verdadeira vitória, talvez, não estivesse no veredicto, mas no fato de que haviam conseguido transformar um julgamento em um momento de educação e compreensão mútua. Após uma espera que pareceu durar uma eternidade, o juiz retornou à sala. O silêncio era tão profundo que Miguel podia ouvir seu próprio coração batendo. Todos os olhos estavam fixos na figura imponente que se preparava para anunciar a decisão que mudaria suas vidas. O juiz se acomodou em sua cadeira, ajustou os papéis diante de si e ergueu o olhar para encarar os idosos que aguardavam, ansiosamente. Após ouvir atentamente os testemunhos apresentados hoje, começou ele, sua voz ecoando pela sala. Preciso dizer que fiquei profundamente tocado pelas histórias que ouvi. Raramente, em meus anos de carreira, presenciei tamanha dignidade e sinceridade em um tribunal. Miguel segurou a respiração, tentando decifrar o que viria a seguir. É verdade que, tecnicamente, houve uma violação das normas municipais relativas a manifestações públicas, continuou o juiz. No entanto, as motivações por trás dessa ação são não apenas compreensíveis, mas também justas e
dignas de nossa compaixão. Uma onda de esperança começou a se espalhar entre os idosos. Dona Maria apertou a mão de seu Joaquim, enquanto Miguel sentia lágrimas se formando em seus olhos. Vocês buscaram algo que é direito fundamental de todo ser humano, dignidade e respeito, declarou o juiz, sua voz ganhando emoção. E ao fazê-lo, lembraram a todos nós da importância de valorizar nossa população idosa, que tanto contribuiu para a construção de nossa sociedade. O juiz fez uma pausa dramática antes de proferir as palavras que todos esperavam, considerando as circunstâncias especiais deste caso e reconhecendo a legitimidade de suas reivindicações. Opto pela absolvição completa de todos os réus. A explosão de alegria foi instantânea. Lágrimas de felicidade correram pelo rosto de Dona Maria, enquanto seu Jorge bateu palmas, entusiasmado. Miguel sentia como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. Não era apenas a absolvição, era o reconhecimento de que sua luta tinha validade e dignidade. Mais do que isso, continuou o juiz, espero que este caso sirva como um despertar para nossa comunidade. Que nos lembremos de que nossos idosos não são um fardo, mas, sim, um tesouro de experiência e sabedoria que devemos honrar e proteger. Quando saíram do tribunal, uma cena emocionante os aguardava do lado de fora. A comunidade inteira parecia estar ali. Jovens e idosos, famílias completas, pessoas de todos os cantos da cidade. Assim que os viram, uma salva de palmas ecoou pela praça. Vocês conseguiram, gritou uma jovem que havia participado da manifestação. Vocês realmente conseguiram. Os aplausos eram misturados com lágrimas de alegria e sorrisos radiantes. Miguel olhou ao redor e viu rostos que expressavam não apenas felicidade, mas também um novo respeito. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente visto e valorizado. Um grupo de jovens começou a cantar uma canção sobre união e esperança, e logo, todos se juntaram. A praça se transformou em uma verdadeira celebração, com pessoas de todas as idades dançando e cantando juntas. No meio da festa, os idosos se reuniram em um círculo. Havia algo que precisavam fazer, algo que daria continuidade a tudo o que haviam conquistado. Amigos, disse Dona Maria, sua voz carregada de emoção. Hoje não conquistamos apenas nossa liberdade, conquistamos o direito de sermos ouvidos. Mas nossa luta não pode parar aqui. Ela tem razão, concordou Miguel. Há milhares de idosos por aí que ainda se sentem invisíveis, que ainda enfrentam o descaso e o desrespeito. Precisamos continuar lutando por eles também. Foi então que seu Jorge teve a ideia que mudaria tudo. Que tal formarmos um grupo permanente, um lugar onde idosos possam se reunir, compartilhar experiências e organizar ações para defender nossos direitos? A ideia foi recebida com entusiasmo imediato. Começaram a discutir detalhes. Reunir-se-iam toda quinta-feira na praça, convidariam outros idosos para participar, organizariam eventos e campanhas de conscientização. Precisamos de um nome para o grupo, disse Dona Maria pegando um caderno para anotar as sugestões. Após muita discussão, chegaram a um consenso. Vozes da Experiência. Era um nome que capturava perfeitamente o que representavam e o que queriam alcançar. Nas semanas seguintes, o grupo cresceu exponencialmente. A história de sua luta se espalhou pela cidade e região, inspirando outros idosos a se juntarem ao movimento. A praça, que antes era apenas um local de encontro para desabafos, tornou-se um centro de ativismo e empoderamento. Organizaram palestras em escolas sobre a importância de respeitar os idosos, criaram campanhas de conscientização sobre etarismo e estabeleceram parcerias com organizações locais para melhorar os serviços oferecidos à terceira idade. Miguel, que havia começado tudo com um simples questionamento sobre o que poderiam fazer para mudar sua situação, tornou-se uma liderança natural no movimento, mas nunca esqueceu que sua força vinha do coletivo, da união de todas aquelas vozes que se recusaram a permanecer em silêncio. Meses depois, quando olhava para trás e refletia sobre toda a jornada, Miguel sentia um orgulho profundo, não apenas pelo que haviam conquistado, mas pelo exemplo que haviam dado para outras gerações. Provaram que idade não é sinônimo de passividade, que experiência é um valor a ser respeitado e que a dignidade é um direito que vale a pena defender.
Os corajosos da praça haviam se tornado muito mais do que um grupo de idosos inconformados. Haviam se tornado símbolos de resistência, esperança e prova viva de que nunca é tarde para lutar por aquilo em que se acredita. E, enquanto o sol se punha sobre a praça onde tudo começou, Miguel sabia que aquela era apenas a primeira página de uma história muito mais longa. Uma história sobre dignidade, respeito e o poder transformador de vozes que se recusam a ser silenciadas. A luta dos corajosos da praça estava apenas começando, e o futuro nunca pareceu tão promissor.